Senhor, de apresentar a tua filha. Senhor, que ela possa receber o teu coração para nós, para a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua graça seja sobre ela. Amém. Que o teu amor a envolva. Ó Deus, que o teu Santo Espírito a transborde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. A gente canta muitas vezes e não presta atenção que canta. Já pensaram? Já observaram isso? A gente vai no ritmo. A gente vai no ritmo e fica por isso mesmo. O ritmo bonito, agradável. E a gente não presta atenção. Esse canto que nós cantamos é o 467. Fala assim: ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Será que a gente confia nisso de verdade? Imagina a cena, não é? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. A gente fragiliza por tão pouco, não é verdade? A gente se deixa levar por tão pouco. Olha, imagina, contra as ondas lutar. Isso não é brincadeira, não é? As trevas vêm te assustar, tempestades no mar, mas da montanha o mestre te vê. E essa tem que ser a nossa confiança o tempo todo. Como não é possível? A gente fragiliza muito, né? E tem muitas coisas que nos fazem fragilizar. O Senhor nos alerta, né? Traz essa lembrança sempre para a gente ficar atento. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero trazer hoje uma palavra pequena sobre o quanto as seitas e heresias nos afetam, nos ameaçam e ameaçam a unidade da igreja. Porque a gente às vezes entende a igreja como estrutura. E a igreja não é estrutura, a igreja é o corpo vivo de Cristo. Então o inimigo não vem lutar contra a estrutura. A gente precisa da estrutura, mas a gente é o corpo de Cristo. E nós precisamos nos lembrar disso sempre, sempre. E estar junto, né, congregar, faz a gente lembrar disso. Porque a gente esquece com muita facilidade. É só ver uma luta que a gente começa a arrepiar os cabelos e achar que não tem mais jeito, não tem mais solução, e acabou. E o inimigo gosta disso e faz isso acontecer, não é? Nós vamos ler alguns textos para nos ajudar a pensar sobre isso. Atos 20, 18 a 31. Atos 20, de 18 a 31. 18 não, 28 a 31. Diz assim: concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue de seu Filho unigênito. Eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade, e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar discípulos para si. Por isso, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Paulo estava se despedindo aqui, indo para Jerusalém, então ela ficou palavras finais, né? Um alerta para a liderança de Éfeso ali e para todos nós, para a igreja daquela época e de hoje também. Um outro texto é 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, que diz assim, 1 Pedro 3, 15 e 16. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. Virando a página, 2 Pedro, de 1 a 3.
Diz assim: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Então são textos para nos alertar. Você sabe o que são heresias? Seitas? Com certeza você sabe alguma coisa sobre isso, já ouviu algo sobre isso, não é? E eu não quero falar delas em si. Mas, como que elas, no conjunto, nos ameaçam como igreja do Senhor? Paulo já advertiu nos versos 29 e 30 que lemos, mas eu considero o 30 ainda mais sério. Por quê? Dentre vós mesmos se levantarão homens perversos que falarão coisas perversas para atraírem discípulos para si mesmos. Será que você conhece alguma situação assim? Alguém que pode se encaixar nessa descrição? Porque infelizmente existe, acontece, não é? Porque a gente acha que está no meio da igreja, todo mundo é salvo, todo mundo é liberto, todo mundo quer adorar a Deus de verdade. Quando eu converti, eu pensava isso, todo mundo aqui é perfeito. Todo mundo aqui é santo. Quanto mais a gente pensa assim, mais decepção a gente tem. Não é? A começar da gente mesmo, porque nós também não somos. Nós estamos sendo aperfeiçoados de glória em glória. Mas aqueles que não nasceram de novo, não tem como ser aperfeiçoado. Ele vai tentar tirar vantagem de alguma forma. Porque nós somos considerados como ovelhas, rebanho. Então nós somos considerados como bobinhos, ingênuos, fáceis de ser enganados, fáceis de ser levados na conversa. Uma boa conversa leva muita gente. Então, com quem que nos defende? Como que a gente vai ter certeza que a gente está no caminho certo e permanece no caminho certo? Não é? Porque se levantarão no nosso meio, não é de fora, é no nosso meio. Por isso que é difícil, não é? Então, se levantarão em nosso meio buscando seguidores. E existe seguidor para tudo, não é verdade? O engano ele é mais perigoso que a mentira. Porque a mentira você acaba descobrindo, porque é muito óbvio. Mas o engano não, o engano parece verdade. E começa devagarinho, começa aos poucos, começa com um pensamento, com um sentimento, não é? E muitas heresias e seitas assolaram a igreja primitiva. Por isso, Paulo era tão preocupado com essa questão. E com a nova roupagem, elas tentam assolar a igreja de hoje. Então, hoje tem as mídias, né? Tem as redes sociais, tem pessoas muito bem vestidas, com um vocabulário muito convincente. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque nem tudo que reluz é ouro. Não é? Já diz o ditado. Mas tem muito ouro de tolo. Que a gente acaba achando que é ouro de verdade, demora a descobrir que não é. Não é? Então não há dúvida que estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis, que antecedem a volta de Jesus. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, maior é a possibilidade de surgimento de falsos mestres, que torcem a verdade bíblica e negam a fé verdadeira em Cristo. Só que isso não é colocado abertamente de primeira mão. Fica escondido, fica camuflado. Então é preciso estar bem alerta. Diante disso, a igreja deve assumir um papel de compromisso apologético da fé cristã. A defesa da fé cristã não ocorre somente no campo intelectual, por meio do conhecimento bíblico e da sua fidelidade à doutrina. Embora isso seja importante, claro, sem o conhecimento você não consegue defender nada. Mas o combate aos falsos mestres se dá também por meio de uma conduta cristã ilibada, por um testemunho de vida diário, de modo prático e intencional. Não adianta ser só de vez em quando, não adianta ser só nos domingos, só na igreja, só quando tem alguém perto. É no dia a dia, é quando ninguém nos vê, que a nossa vida precisa ser transformada, restaurada
e a gente precisa ter esse testemunho para não haver mancha, o máximo possível, não é? Em João 13:35, Jesus diz: todos reconhecerão que sois meus discípulos se tiveres amor uns pelos outros. Já pensou como é difícil amar? Muito difícil. Se não fosse difícil amar o nosso amor, e a gente até se esforça, é no amor de Deus, não é no meu amor. É como Ele me amou que eu tenho que amar o outro. E a gente tem uma ideia de amor, um amor romântico, um amor bonzinho, bonitinho, arrumadinho. Mas não passa por aí. É muito mais do que isso. Isso é só um detalhe. Não é? E o que é esse amor? Nós precisamos experimentar esse amor para conseguir vivenciar esse amor. Então, quem não nasceu de novo, não vai conseguir experimentar o amor. Porque ele não experimentou, ele nasceu de novo. Então, quando a gente nasce de novo, a gente começa a experimentar essa grandiosidade desse amor e a gente começa a ver o como a gente é falho, o quanto a gente precisa mudar, o quanto a gente precisa se aperfeiçoar na palavra dia após dia. E aí a gente precisa de pensar em algumas coisas. O que é uma heresia, na verdade? São crenças, são práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois distorcem os pontos principais da doutrina cristã. Distorcem o que? A salvação, a trindade, quem é Deus, quem é Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, e por aí vai. Confrontam o cristianismo histórico e criam problemas para a igreja e para as famílias, porque gera confusão. Existem as heresias, que eu quero chamar de formais, que são essas já conhecidas, e as informais, eu quero dar esse nome, dar licença, entre aspas, chamar isso. O que eu quero chamar de heresias informais? É aquilo que a gente acredita e acha que não tem problema nenhum. A gente pensa que está certo, e por pensar que está certo, a gente vai ficando. A gente não se alinha à palavra 100%. Então, o que pode ser isso? Pode ser sentimentos, pode ser pensamentos antigos, resquícios da vida antiga, que a gente continua acreditando que está tudo certo, não tem problema, né? Pode ser ditados populares, que a gente acredita e continua vivenciando como se aquilo ali fosse a verdade, abrindo mão do que a palavra diz, e não colocando à luz da palavra. Porque tudo que nós pensamos, sentimos, a gente precisa se colocar à luz da palavra, porque aí a gente vai ter discernimento, o que é e o que não é. Muitas pessoas falam assim: eu adoro a Deus do meu jeito. Parece até espiritual demais, parece até intimidade demais com Deus. E pode ser que seja, mas se for chegando perto e olhando direitinho, cada um tem um jeito de fazer alguma coisa. Pega uma receita de bolo, cada um de nós tem um jeito de fazer a coisa. Mas, será que Deus gosta do bolo que a gente está oferecendo? Será que é o bolo dele? É o preferido dele? Ou é o jeito que eu gosto? Não é? Porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente está adorando a gente mesmo. A gente está servindo a gente mesmo. E não é servindo a Deus. Então é um morrer para si e um viver para Cristo, que a palavra diz. É uma adoração em espírito e em verdade. Então não é do meu jeito. Eu posso ter um jeito que concorde com o dele. Aí está certo. Mas se eu tenho um jeito que é só meu, é preciso desconfiar disso e colocar à luz da palavra para não ser enganado, para não se auto-enganar. Porque olha, a quantidade de advertência que tem na palavra com relação a falsas doutrinas, às heresias, e a gente precisa estar atento para isso. Então, voltar na palavra e se alinhar a ela é o nosso socorro, é o nosso direcionamento, é a nossa libertação, é a nossa cura, é que nos liberta da mentira, do engano e de tudo mais que acontece por aí. Por que será que Paulo era tão exigente quanto a isso? Por que será que Paulo está dizendo para os pastores e bispos que foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus? Porque ele via a necessidade e a urgência daquela época. Será que hoje continua sendo urgente? Ou a gente se acostumou com a ideia de ser crente e não precisa mais? Porque a responsabilidade não é só dos pastores, é a responsabilidade de cada um. Assim como na sua casa, você ensina o melhor para o seu filho, mas ele pode tomar caminhos diferenciados. Ele tem que querer obedecer. E assim como nós também precisamos querer obedecer à liderança, quando a liderança está de acordo com a palavra de Deus. Então, é um compromisso junto, é uma aliança, é uma caminhada juntas.
para que a gente seja um povo forte, para que a gente consiga fazer a diferença nesse mundo, não é? A exortação de Paulo é para proteger o rebanho, proteger os irmãos das heresias, seja ela grande ou pequena, e guiar todos na verdade do Evangelho. Então a responsabilidade não é de um, é do grupo, é de todos nós. Não só de continuar na verdade, mas de ajudar outros a caminhar na verdade também. Por quê? Porque as heresias não começam grandes, elas começam pequenininhas. É um fermento, que alguém fala assim, você acha que isso é sério? Eu acho que isso não é assim não, eu acho que é desse jeito. Aí o outro que não conhece muito bem fala assim, você tem razão, sua palavra está boa, me convence. Aí ele vai agregando pessoas que não conhecem a verdade, ou que não se dedicou o suficiente para conhecer a verdade. Aí a pouco esse grupo está forte e gera uma divisão, gera uma ruptura, gera uma seita. As seitas surgiram assim, de modo geral, não é? Então essa orientação do apóstolo Paulo era profética para aquele tempo e para os tempos de hoje também. Nós não podemos pensar que a gente está isento. Não tem como. De onde surgem os lobos vorazes? De dentro. De dentro, não é de fora. Por isso que eles conseguem arrebatar muita gente. Não é? Dentre vós mesmos, a palavra diz. Então a gente tem que cuidar para a gente não ser o lobo, porque a gente pode estar sendo o lobo que não está percebendo, ou ser levado por um lobo. O lobo é bonito? Você já viu um lobo? O lobo é bonito. O lobo não é feio, não. Não é? E um lobo que sai do nosso meio vai ser mais bonitinho ainda, vai ser mais arrumadinho, vai falar bonitinho, vai falar aquilo que a gente quer ouvir, do jeito que a gente gosta de ouvir. Então a gente precisa estar atento de verdade. E quem faz isso, nos ajuda nisso, é o Espírito Santo de Deus, que vai nos dar discernimento. Porque a gente é enganado. A gente gosta de ouvir aquilo que nos agrada. Nosso ouvido gosta daquilo que nos agrada. Mas a palavra de Deus nem sempre vai nos agradar, porque vai ser contra aquilo que a nossa carne quer. Então os lobos surgem no nosso meio. Se levantarão homens que falarão coisas perversas. Só que a gente não entende perverso direito. Perverso é aquilo que é contra o que é certo. Aquilo que é contra a verdade da palavra é perverso. Não é perverso de matar, de roubar, de agredir. Isso é perversidade. Mas a perversão, ela é maior do que isso, porque ela é sutil. Ela é aquilo que vai contra a verdade. Só que vai contra devagarinho. É sorrateiro, para poder conseguir seguidores. Porque se for agressivo, não vai conseguir seguidores. Então é sorrateiro. E a gente tem que prestar atenção. Se levantaram homens que falaram coisas perversas. Para quê? Para atrair discípulos após si mesmos. Tem gente que gosta de ter seguidores. E carrega os seguidores para todo lado. Quer dizer que está certo ou que está errado em primeira mão, mas eu preciso olhar. Porque eu estou seguindo em primeira mão quem? É a Jesus. Eu estou servindo quem? É a Jesus. Então a própria pessoa tem que começar a olhar e a buscar o discernimento disso aí. Então os discípulos deles ainda estão por aí. Não acabaram, não é? E eles querem corrigir a Bíblia. Eles querem discordar dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Por quê? Parece chique, né? É um pensamento diferenciado, uma nova revelação, um anjo apareceu, alguma coisa assim mística, misteriosa, e aí se encantam muitas pessoas. Usam uma linguagem moderna, usam as redes sociais e oferecem muitas bênçãos. Presta atenção. Por tudo isso, cada um de nós precisa estar atento e em condições de explicar a razão da sua fé. Isso é a apologética. Você conseguir falar assim, não, eu creio por isso, por isso, por isso. Mas não basta só uma explicação consciente e de conhecimento. Precisa ter uma vida transformada. Porque se não tiver uma vida transformada, não sustenta a explicação. Vai ficar faltando alguma coisa. Então as duas coisas têm que caminhar junto. Essa apologética, defesa e explicação mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática. Então ela é aceitável e compreensível. Qualquer pessoa pode compreender. E ela é simples, não é? Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento. Isso nos ensina que é uma entrega completa. Né? Amar a Deus por completo, com o corpo,
com as emoções, com o intelecto. Não é parcial, não é só uma parte de nós. Não é só quando convém. Então é necessário que a gente estar informado da verdade, mas também do que é falado contra. Porque aí você consegue se posicionar. Então, se eu sei o que a seita ensina, eu vou saber refutar biblicamente. Eu vou ajudar outros na compreensão da própria fé. Muitas pessoas sinceras ficam confusas, ficam perdidas. Elas querem servir a Deus, mas elas ficam sem saber qual o caminho certo. E se a gente sabe falar sobre a nossa fé, a gente pode ajudar essas pessoas. A gente precisa de conhecer para rejeitar aqueles pontos discordantes da palavra. Porque muitas vezes não é uma discórdia grande, visível, é uma vírgula no lugar errado, é uma entonação no lugar errado, que muda todo o contexto. E essa pessoa não conhece a palavra, não tem a revelação, ela se deixa levar, porque parece verdade. Muitos podem estar querendo servir a Deus sinceramente, mas não conhecendo a verdade da palavra. O que ela se torna? Presa fácil dos lobos vorazes. E é nossa responsabilidade tentar evitar isso aí, pelo menos. Não só conosco, mas com os outros também que estão ao nosso redor. O não entendimento da palavra pode causar divisão, pode causar partidos dentro da igreja. Não é? E as heresias geram divisões, partidos, as seitas, e enganam muitas pessoas. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Então é importante conhecer isso. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra os falsos mestres, contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Cada dia, vocês já viram falar muito aí, né? Hoje é moda a questão da liberdade religiosa. Todo mundo tem liberdade, menos nós. Nós não somos religião, não é? Nós somos chamados para ter uma vida com Cristo, uma vida de relacionamento direto com Ele. Então nós não somos religiosos, não é para ser religioso. O que é ser religioso? É seguir normas, dogmas. Eu faço isso, então está tudo certo. Estou livre. Não, a Bíblia não tem isso. A Bíblia tem arrependimento, é mudança de vida, é uma vida de comunhão com o Senhor. E isso é mais difícil, muito mais difícil. Porque seguir normas, por mais difícil que seja, se você conseguiu seguir mais ou menos, você está bem. Só que não está. Parece que está. Esse é o problema. Não é? E aí a gente precisa estar atento para isso. Eu quero seguir normas ou eu quero ter um relacionamento vivo com Deus vivo? E esse é o chamado, né, da palavra de Deus. Gerar pessoas vivas. O crente é para ter um relacionamento vivo com Deus. Não é para seguir uma norma estabelecida por alguém. Será que nós fazemos pela verdade o que os hereges fazem pela mentira? É um ponto de reflexão. Porque a gente é muito acomodado, né? A gente é assim, não, eu sou salvo mesmo, para que eu vou fazer isso, para que eu vou fazer aquilo? A gente é quieto. É o come quieto, né, do mineiro. A gente faz isso direitinho. Mas a gente precisa pensar, porque os outros, a mentira, está em ação. Então eles parecem verdade. E a gente pensa assim, não, deixa eles para lá. E eles vão crescendo, vão crescendo. E a gente vai ficando para trás. No sentido de, muitas pessoas que poderiam estar crendo no Evangelho, passam a crer na mentira. E aí é muito mais difícil tirá-los. Né? Então é uma reflexão para cada um individualmente, também como rebanho de Deus, como igreja de Cristo. Porque quando a gente fala rebanho de Deus, não é esse grupo aqui só, não. É todo mundo que é nascido de novo, em qualquer lugar desse planeta. Então é muito grande, mas pode crescer mais. Porque o dono do rebanho é que sabe disso, né? Onde está o rebanho dele. Então é uma reflexão para cada um de nós. E que a gente possa estar atentos, né? Atento a esses detalhes, para que a gente não seja enganado, porque a gente gosta de ouvir aquilo que agrada, a gente gosta de ouvir aquilo que satisfaz os nossos ouvidos. E o nosso eu, ele é muito frágil. Esse hino que nós cantamos aqui, fala uma frase que eu acho assim, que é uma das mais difíceis, quando a mão do teu ego tirar. Esse ego nosso, eu vou te contar, ele é violento. Ele é forte demais. E a promessa toda a bênção, tudo que
Deus tem para nós é para a gente tirar a mão do nosso ego, é deixar Ele cuidar de nós. Isso por si só é um grande desafio e é pessoal. Pessoal. Eu quero fazer o que eu quero, o que me agrada ou o que Deus quer. Essa é a grande encruzilhada da vida, né? A grande cruz da vida. Abrir mão da minha vontade, do meu desejo, para fazer a vontade de Deus. Isso é muito íntimo, muito de cada um. Que precisa tomar uma posição e falar, não, Deus, eu quero fazer a vontade do Senhor, apesar de estar doendo muito, apesar de ser contra o que eu quero, apesar de tudo. Então é um chamado para nós, é uma responsabilidade para cada um de nós, para que a gente não seja influenciado por essa mídia, e principalmente a geração nova, porque se a gente já conhece um pouco mais a palavra, a gente não consegue resistir, mas e os novos que não conhecem, que não têm a base, não têm a estrutura da palavra ainda? Eles são mais fáceis de ser alcançados pela mentira. Então, nós precisamos ajudar os que estão chegando na fé e a nova geração. A nova geração de crentes e a nova geração de idade mesmo, mais jovens. Para que haja um fortalecimento, um conhecimento da palavra. E isso é responsabilidade não só da família, mas da igreja. Não é? Então, que o Espírito Santo nos ajude, sabe? A nos conduzir por este caminho da verdade. Para que a gente seja temente ao Senhor. E a gente prossiga em conhecer o Senhor. Ninguém vai conhecer o Senhor 100%. Nenhum de nós vai estar perfeito aqui. Mas estamos todos nessa caminhada. Nós precisamos seguir e ajudar uns aos outros a perseguir esse caminho, para não deixar ninguém para trás. Então é um esforço? É difícil? Mas é o que o Senhor nos pede para fazer. E é Ele que nos dá a vitória. Ele que nos garante a vitória. Amém. E a vitória é estar com Ele. Amém. E se nós sabemos que está chegando, a gente tem que ficar esperto. Falar assim, opa, como assim? O noivo está chegando e eu não estou pronto? Nós precisamos estar prontos. O que é estar pronto? Não é estar perfeito. Porque nós não vamos estar perfeitos aqui. Perfeito é só com Ele. Ele que nos aperfeiçoa. Então é um modo de a gente pensar assim, Deus, o que está te agradando na minha vida? O que não está te agradando na minha vida? E o Espírito Santo vai te gerar esse entendimento e esse arrependimento para ter uma chamada para Deus constantemente. Não tem descanso não. Não tem folga, férias não. Porque senão a gente, como é que faz? É o tempo todo, é 24 horas por dia, é uma vida. É uma vida junto. É uma vida com Ele, para a glória dEle. Amém? Vamos orar? Pai de amor, no nome de Jesus. Clamamos ao Senhor por perdão, Deus. Perdão porque tantas vezes nós nos deixamos levar por qualquer coisa. Por coisas grandes e coisas pequenas. Por coisas simples e coisas complicadas. Porque olhamos muito para nós mesmos. É verdade, Deus. Pai, ajuda-nos a olhar para o Senhor, a colocar o olhar em Ti, ó Pai, porque o Senhor é aquele que nos sustenta em todas as áreas. O Senhor é aquele que preenche cada espaço do nosso ser, da nossa alma, da nossa mente, com a Sua paz, com a Sua alegria. Ensina-nos a confiar no Senhor, Pai. Tira de nós o medo de não dar conta, o medo de não ser suficiente, o medo de tantas coisas, ó Deus, que nos impedem de ouvir o Senhor, de acreditar no Senhor, ó Deus. Pai, perdoa-nos e nos ajuda cada dia a ter essa certeza de que o Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a vida que nos deu vida verdadeira. Nós possamos nos sujeitar a esse senhorio maravilhoso que vem do Senhor. Pai, no nome de Jesus, quebranta-nos, ó Pai. Quebranta-nos para que possamos olhar para o Senhor com esse entendimento e com esse desejo, Pai, de te agradar acima de tudo e acima de todos. Em nome de Jesus, Pai. Porque em nós mesmos nós não conseguimos. Precisamos da Sua ação, precisamos da Sua palavra, do Espírito Santo. Nos conduzimos, Pai. Ajuda-nos, Pai, cada dia a ser semelhante a Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que nos conduz, que nos ensina. Louvado Pai, seja o Teu nome. Essa disposição de querer fazer aquilo que Te agrada. E de ter nossos ouvidos espirituais atentos, para não nos deixar levar pelos lobos vorazes, pelos falsos mestres, por aquilo que parece que é, mas não é. Guia-nos na verdade, Pai, na Sua verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos ajude. Muito obrigado. Amém.